Pouquíssimos atletas brasileiros têm uma base bem estabilizada. Poucos. Pouquíssimos atletas. Por isso que lá nos Estados Unidos você pega uns caras com uns níveis muito maiores. É porque você acha que isso é cultural? Os caras lá têm mais essa cultura de mobilidade, de Cara, fortalecimento? o ensinamento do powerlifting nos Estados Unidos vem na escola. Pode crer. A base de A base é na powerlifting. escola. E o powerlifting não existe powerlifting sem mobilidade, sem todas Não essas... tem, porque é igual esses Olimpíadas, conceitos. por exemplo. Você pega na Olimpíadas, no backstage da Olimpíadas, é mobilidade, alongamento infinito, é coordenação, exercícios prévios ao que você executa. Rafa, você acha que agora esse novo movimento aí que tá fitness no Brasil, da gourmetização das academias, as academias de rede, o caralho, que agora todo mundo, o cara não tem mais nem contato mais com exercício básico, entendeu? Com exercício livre nenhum. O cara já é jogado pra máquina e ad eterno. Tem academia que nem pode, né, fazer um terra, Isso, então, isso tá contribuindo pra mais casos Cara, eu acredito. medonhos, assim, como Eu você acredito pega que aí. envolva muito mais a parte da influência. Porque, por exemplo, você pega os vídeos das grandes marcas, quantos vídeos das grandes marcas, né, das marcas famosas hoje, falam dos exercícios base? É só máquina. É o fulano de tal na máquina colocando Porque virou trocentos status. quilos. Virou Exato. status. Então é máquina, é máquina, é máquina. Aí entra exatamente isso que o Luiz falou. Entendeu? É máquina. Nossa, porque a máquina pega muito. Aí começa a atrelar o quanto que o corpo dele desenvolve por conta da máquina. Não, porque aquela máquina é muito boa. Não, porque aquela máquina... Meu, para. Você pega os caras... Ronnie Coleman só treinava livre infinito. E aí? E é legal, porque assim, tem estudo recente comparando hipertrofia de máquina versus exercícios livres, é a mesma hipertrofia. A gente tem estudos comparando o ganho de, digamos assim, de estabilidade. Eu não sei se você já ouviu falar assim, quando você treina em máquina, você não ganha estabilidade. Quando você treina livre, você já tem estudo mostrando que é igual. Então, assim, mas se é igual, o que eu faço? Uso os dois. Você tem que usar dois. Que é o que você falou, que o Ninja falou. Chegou um momento que o supino não tá indo, troca pro halter. Entende? Mas onde é que eu tô querendo chegar? Ele falou um ponto importante. Pra mim, em relação à pergunta que o Super fez de hoje em dia as academias só tem máquina, é bem simples. Porque na máquina, tu senta e puxa, meu amigo. Sim. Não tem mais comercial. Não tem nenhuma outra coisa pra te dizer. Senta aí e puxa pra cá, ó. Então, o que acontece? Torna um atendimento ao cliente rápido. É verdade. O cara não precisa... Mano, imagina... Se preocupar com... Eu sempre digo isso. Imagina o trabalho que dá sentar não, chegar do lado e ensinar um terra pro iniciante. Mano, o cara... Quantas aulas, né, precisa fazer? E outra, o cara tá ali no terra com a menina, tem 30 pessoas atrás pra ele olhar. Isso. Ele não, às vezes nem o professor vai conseguir passar o terra pra ela. Porque fala, cara, não dá pra eu te ensinar o terra e eu ter que cuidar mais de 60 atrás de mim. Senta nessa máquina aqui, pô. Senta aí e puxa, velho. É muito mais simples. E esse é um grande detalhe da minha consultoria, porque as pessoas sempre falam assim, caramba, eu nunca treinei tanto livre. Porque pra um iniciante, o treinamento livre, ele é muito importante por dois motivos. Primeiro, pra percepção sinestésica. O que é isso? É você saber perceber como seu corpo se move, velho. Sim. Você entender como seu corpo contrai. O segundo ponto é para que você crie estabilidade nos músculos. Eu não gosto muito de chamar de core, mas dos músculos centrais, o que trazem a estabilidade do corpo. O que é estabilidade? Estabilidade é diferente de equilíbrio. Estabilidade é transferência de força. Você empurra, aplica uma força para baixo no chão, o chão devolve essa força e você sobe com a barra. Isso é. O que é estabilidade? É o seu corpo. É o elo entre o chão e o peso. Então, quanto mais estabilidade você tiver, mais forte você é. Mais capacidade de transferência você tem. E a gente tem um estudo legal que comparou os exercícios tradicionais que a galera usa, que diz que é para estabilidade, para fortalecimento do core, aquelas pranchas e etc., versus os exercícios livres. O que é que eles viram? Que os exercícios livres trouxeram até um grau um pouquinho maior de fortalecimento dessas musculaturas do que fazer o trabalho, aqueles mais tradicionais que a galera usa de fazer prancha, etc. E aí teve um professor meu de biomecânica que fez um post muito legal. Ele falou, cara, para refletir. O que será que vai fortalecer mais o abdômen, os dorsais de alguém? Ficar 30 segundinhos ali fazendo uma prancha ou fazendo um terra, sei lá, com 50 quilos? Entende? Então, assim, e outra coisa... Você achar que porque você faz uma prancha de 1 minuto, você vai ter fortalecimento suficiente para fazer um terra de 100 quilos. Entende? Então, para mim, qual é o problema disso? Dessa recomendação de só máquina? É que as pessoas não têm mais base de treinamento. As pessoas não treinam de forma específica para se preparar para treinar. E aí cria um vício
de exercício só em máquina, que você pega aquele cara e coloca para fazer um terra depois de 2, 3, 4 anos treinando sem contato com os exercícios livres, que acontece muito na minha consultoria. Acontece hoje. Aí ele lesiona. Parece um menino que cresceu jogando bolinha de gude no tapete. Bota ele para jogar futebol. O cara parece Tá perdido. Não sabe se movimentar. Então é isso que acontece na musculação. As pessoas elas estão muito condicionadas a treinar só em máquina. E aí elas perdem percepção sinestésica, fortalecimento, enfim. Até o próprio processo antigamente filtrava, né? Porque antes, pô, o cara começava na academia, ele ia pro básico, tá? E se o cara não tinha aptidão, o próprio sistema já eliminava o cara. Tá? E hoje, como o negócio tá em máquina, então tá muito mais democratizado. Então, assim, pô, qualquer um hoje consegue começa a desenvolver mais fácil, né? Consegue desenvolver a musculatura na academia. Dentro dessa pergunta que você fez, eu acho que a tendência é só piorar. Porque justamente envolve essa questão comercial que o Luiz falou, né? Você pega, por exemplo, a rede Smart Fit. Os caras conseguiram mudar o padrão de atuação nesse mercado fitness de uma maneira absurda. Eles abriram IPO na bolsa, você fala, meu, olha o nível que chegou uma academia. Mas por quê? Eles conseguiram trazer justamente um atendimento, né, com uma rapidez maior, automaticamente boas máquinas e um preço baixo. Né? Automaticamente você tem muito mais gente aderindo àquilo ali. Só que a questão da performance do treinamento tende a cair, despencar, né? Mas vai lembrar também que tem o público da máquina, né? A gente tá falando aqui com o pessoal avançado, que gosta de treinar. Exato, aí eu devo chegar. Os marombeiros, mas tem a galera que... Duas coisas. Primeiro, você para pra pensar, a academia, sei lá, faz uma propaganda. Nossa, minha academia tem 1 zilhão de máquinas. Aí você olha, não tem uma anilha olímpica pro cara fazer um terra na altura correta, padronizado. Minha academia tem 1 milhão de máquinas, mas não tem um mini band, um teraband, um super band pra fazer o trabalho desse tipo de fortalecimento. Não tem espaldar. Exato, não tem espaldar pra alongar. Tem umas academias grandes que tem isso é comum, tá? Mas em relação ao que você falou, onde entra a máquina nisso? A máquina, ela serve muito para isso que você falou. Porque às vezes a máquina ela é projetada de um jeito que ela consegue fazer com que você atinja um específico ou uma porção específica muscular com muita estabilidade, digamos assim. Você só vai ter que se concentrar em empurrar e puxar. Isso faz com que você tenha uma capacidade de colocar mais peso. Isso vai fazer com que você tenha mais segurança de colocar mais peso. Por exemplo, hoje, qual é a maior variedade de máquinas que tem? Para costas. Costas tem muita angulaçãozinha, puxando de baixo, puxando mais de cima. Por quê? Porque você vai conseguir colocar o corpo, dependente da estrutura, digamos assim, ergonômica da máquina, numa posição que vai privilegiar possivelmente alguma porção específica do grande dorsal, uma porção mais pélvica, mais lombar, ou então uma porção mais torácica. Isso é muito positivo para o bodybuilder, para gente que trabalha em avançado, alto nível, pensando em estética. Porque, por exemplo, tem uma máquina que eu gosto muito de usar, que é da Hammer, que é uma remada, que você fica numa inclinação meio que parecida com a de uma moto, ela é mais alta atrás e a puxada é bem de baixo. Então, aquela máquina ali auxilia muito que você faça um movimento favorável para a porção mais baixa do grande dorsal. Aí é extremamente positivo. Por quê? Porque se a gente vai pegar e tentar reproduzir isso numa polia tradicional, o que é que eu vou ter que fazer? Abaixar um pouquinho a polia, vou ter que subir mais o banco. Enfim, é uma engenhoca tão grande que a máquina resolve isso muito fácil. E ainda vai ter a limitação da polia, entende? Do peso, da quantidade de placas da polia. Enfim, então as máquinas, ela tem sua aplicabilidade. Não é que máquina é ruim, não. Sim, tem sua aplicabilidade. É muito bom pro atleta avançado. É por isso que também, eu, por exemplo, uso muito máquina nos treinos do Eric. Porque as máquinas que a gente tem lá no CT, que ele treina da Max, ajudam muito onde ele tem que melhorar. Então eu prefiro que ele vá lá, coloque 5 placas, a gente vai estar trabalhando com alta intensidade, um ângulo que ele precisa. Porque a base ele já tem. Porque agora a base tá só lapidando. Exatamente. Digamos assim, a cerejinha lá que a gente bota. Entende? Então, para ele é muito útil. Mas se você pegar, por exemplo, uma pessoa iniciante, talvez ele tenha ele consiga fazer uma parte do treino na máquina, mas seja legal colocar ele numa remada curvada para ele ir ganhando fortalecimento lombar, dos eletores da espinha, abdominal, para ele conseguir depois, por exemplo, até mesmo no stiff, conseguir fazer um stiff bem feito, porque ele tem essa força nos eletores, nos paravertebrais, para conseguir sustentar um stiff bem feito. E talvez o cara que só teve a base máquina, na primeira vez que ele vai fazer um stiff, ele não vai conseguir suportar.
Com a coluna, o peso que era para ser movido pelo quadril. Sim. Entende? E você pega, por exemplo, os grandes atletas, assim, os caras que trabalhavam, lógico, que também na máquina, né? Não é que a gente tá excluindo a máquina, não é isso. Claro, de jeito né? nenhum. Mas assim, é a base no livre e o adicional na máquina. Então, por exemplo, o que você não vai conseguir detalhar a sua dorsal num terra ou numa remada curvada, se for pensar que o terra é para dorsal, automaticamente você finaliza o treino, ou a parte média do treino vai ser em máquina. Mas assim, você pega a densidade dos caras que trabalham mais no livre, é totalmente diferente dos caras que trabalham só em máquina.